A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus, hoje chegamos na lição de número 5. Quero pedir a bênção de Deus sobre todos nós, para que a nossa mente se abra e Deus possa nos falar de forma profunda, objetiva, clara, para que entendamos a sua vontade. Vamos estudar então esta lição com o seguinte tema: a verdade que liberta. Esteja pronto para entender a profundidade da revelação do Senhor. Vamos para a introdução. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 31 a 32. Uma das características do ser humano é a busca permanente pela verdade. Estamos sempre questionando os conceitos e as definições estabelecidas pela sociedade. Queremos comprovar a veracidade dos fatos e sentimos a necessidade de distinguir o verdadeiro do falso. A busca pela verdade surge logo na infância e se estende ao longo da vida. A espinha dorsal da filosofia e o seu ponto alto também é a investigação da verdade. Pilatos perguntou a Jesus: que é verdade? Verdade é aquilo que é reto, sincero, justo e sem mistura. De acordo com a corrente filosófica conhecida como relativismo, a verdade é relativa, ou seja, o que é verdade para um pode não ser verdade para outro. Então, nesse ponto de vista, cada ser humano deve ser respeitado dentro do seu ponto de vista, porque ninguém está errado. O relativismo é uma corrente de pensamento que questiona a verdade, tornando o conhecimento subjetivo e relativo. Diferente de tudo isto, o cristianismo acredita numa verdade absoluta. A verdade absoluta é aquela que é verdade o tempo todo, em todos os lugares, para todas as pessoas. Para o cristianismo, o que é verdade para uma pessoa é verdade para outra pessoa também. Segundo a Bíblia, a verdade absoluta está em 5 lugares. Primeiro, Deus Pai é a verdade, porque apregoarei o nome do Senhor, da grandeza nosso Deus, Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízos são. Deus é a verdade, não há nele injustiça, justo e reto é. Deuteronômio 32, 3 e 4. O convite das Escrituras para que conheçamos a Deus, conforme lemos em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, subentende a real possibilidade de que podemos conhecer a verdade. Deus tem se revelado a nós de tal maneira que podemos vislumbrar a verdade absoluta, observando o seu caráter perfeito. Porque o Senhor é bom e eterno na sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Salmo 100, verso 5. Porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Salmo 117, verso 2. Se o homem desprezar o conhecimento da verdade, Deus permitirá que a operação do erro venha, para que creiam na mentira e sejam julgados. Não existe um ponto neutro. Quem rejeita a verdade fica exposto ao poder persuasivo da mentira. Então será revelado o iníquo, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que tiveram prazer na iniquidade, segundo aos Tessalonicenses 2, de 8 a 12. Muitos perecerão eternamente porque amaram e cometeram a mentira. A Bíblia diz: ficarão de fora os cães e os feiticeiros que prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22, 15. A mentira faz com que o homem tenha um vínculo com o diabo. Jesus deixou claro: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, João 8,44. É importante entender que Deus quer que todos os homens se salvem e venham
ao pleno conhecimento da verdade, como lemos, e isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, 3-5. Segundo lugar onde encontramos a verdade é em Jesus, porque Jesus é a verdade. Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,6. O relativismo visa a desconstrução das verdades pré-determinadas e a conceituação de que não há necessariamente certo ou errado. Esta era pós-moderna, com sua ideologia relativista, representa as grandes forças opositoras dispostas a fazer o maior confronto aberto contra o cristianismo. Porém, enquanto os defensores do relativismo dizem que a verdade é algo abstrato, relativo e impossível de ser plenamente definido, Jesus afirma, eu sou a verdade. Jesus não disse, eu sou uma verdade, ele disse, a verdade. Jesus é a verdade no sentido absoluto. Muitos, como Pilatos, questionam a verdade, mas não estão dispostos a conhecer a verdade. Jesus, a plena encarnação da verdade, estava ali, bem na frente dele. Bastasse um pouco de humildade e Pilatos experimentaria o pleno poder libertador da verdade. No entanto, Pilatos perdeu esta grande oportunidade. Terceiro, o Espírito Santo é a verdade. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. 1 João 5,6. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16,13. Não podemos entender a revelação divina com a nossa mera inteligência humana. Precisamos do Espírito Santo para discernir as realidades eternas que relacionam com a nossa vida interior e com a nossa vivência diária. Sem o Espírito Santo jamais poderemos conhecer e vivenciar as realidades da vida abundante. A obra redentora do Pai foi consumada pelo Filho, foi revelada nas Escrituras e agora está sendo aplicada pelo Espírito Santo. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2, 11 e 12. Quarto, a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Salmo 119, 142. A tua palavra é a verdade desde o princípio e cada um dos teus juízos dura para sempre. Salmo 119, 160. Deus não nos deixou num mar de dúvidas. Não. Ele não nos deixou num lugar onde não podemos saber. Ao contrário, ele nos revelou a sua vontade de forma clara e objetiva. A sua palavra não foi composta meramente de ideias abstratas capazes de serem moldadas ao nosso próprio modo de pensar e agir. Pelo contrário, Deus não aprova nenhuma modificação em sua palavra, conforme os nossos caprichos. Devemos escolher como responder à revelação de Deus. Temos duas opções. Nós podemos obedecê-la ou rejeitá-la. Temos a liberdade de aceitar tudo o que Deus disse, ou somente as partes que nos interessam. Quando decidimos como responder a ela, então vamos ter a certeza de que nos lembraremos de que nada irá mudar a veracidade de suas palavras, porque quer aceitemos ou não, há aproximadamente 3.000 anos atrás, o escritor dos Salmos disse, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu, Salmo 119, 89. E Jesus completou dizendo, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, Mateus 24, 35.
A verdade bíblica é a firme demonstração das realidades espirituais absolutas que se relacionam com a nossa vida interior, com a nossa vida diária e com a nossa esperança eterna. João chama isso de andar na verdade, 2 João, versos 3 e 4. E quinto, a igreja é coluna e firmeza da verdade. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, 1 Timóteo 3,15. A igreja não é uma associação de livres pensadores, onde cada um tem o direito de pensar e falar o que quiser. Não. A igreja é o solene ajuntamento daqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus e estão em processo de santificação. Assim, a igreja é a coluna, a expressão da adoração em espírito e em verdade. A igreja é a firmeza da verdade na proclamação do Evangelho, o Evangelho simples, sem mistura, emergido do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade na manifestação do amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo e que produz o arrependimento e conduz o homem ao perdão. A igreja foi escolhida de forma soberana e livre pelo Pai desde a eternidade, foi remida pelo sangue de Cristo, foi selada pelo Espírito Santo para ser a depositária da revelação de Deus. Se o homem não der ouvido aos apelos do Espírito Santo por meio de pregadores fiéis, nenhum estudo bíblico ou acadêmico poderá ajudá-lo na busca pela verdade. Paulo declarou que a verdade de Cristo estava nele, como a verdade de Cristo está em mim. Esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia, 2 Coríntios 11, verso 10. Jesus, ponto de número 1, Jesus, a verdade em Jerusalém, da Galileia para Jerusalém. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. João capítulo 7, de 1 a 3. Jesus continuava na Galileia, e ainda que seus irmãos quisessem instigá-lo a que fosse a Jerusalém, por ocasião da Festa dos Tabernáculos, Jesus permanecia esperando a ordem do Pai. Sua vida inteira foi dirigida pelo Pai. Paulo ensinou que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, 1 Coríntios 2,14. Por essa razão, não podemos permitir que as pessoas naturais queiram nos dirigir. Os irmãos de Jesus mostravam-se céticos com relação à sua missão divina. Pelo sentido de suas palavras, eles pareciam com os irmãos de José, que zombavam de seus sonhos e descriam de seu chamado. João diz que nem mesmo seus irmãos criam nele, João 7,5. Em resposta às críticas de seus irmãos, Jesus dizia serenamente, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa, eu não subo ainda à festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia, João 7, 6 a 9. A expressão de Jesus, não é chegado o meu tempo, diz respeito ao termo kairos, que significa o tempo designado por Deus. Kairos é diferente de cronos. Cronos também significa tempo, mas tem a ver com o tempo cronológico, com as horas do dia, meses e anos. Kairos indica o momento do agir de Deus. Tudo que Jesus fez, ele o fez dentro do tempo de Deus. A verdade na festa dos tabernáculos. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? João 7, 10 e 11. Jesus subiu à festa de Jerusalém, mas permaneceu então oculto das multidões. Todos queriam vê-lo, todos o procuravam. Havia muita discussão no meio do povo a seu respeito. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe
este letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7, 14 a 16. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. Jesus, porém, identificava-se com o Pai por meio de sua pregação. Ele era realmente o Filho de Deus, o Verbo encarnado, vivendo na verdade. Nos versos de 16 a 19, Jesus declara que a sua doutrina procedia do Pai, que somente aqueles que buscavam fazer a vontade do Pai entenderiam realmente a sua palavra. Mas ainda hoje, muitos se aproximam da igreja apenas para observar os crentes, muitas vezes até mesmo para procurar defeito nos irmãos, e por isso não recebem nada de Deus. Somente aqueles que creem na palavra de Deus é que conseguem enxergar a glória de Deus dentro da igreja. Se alguém vem até nós para procurar os nossos defeitos, com certeza Satanás vai se incumbir de mostrar isso a eles. Mas se alguém vem até nós no intuito de conhecer a Deus, o Espírito Santo vai se encarregar de revelar a eles a verdade. O escritor aos Hebreus escreveu que a palavra da pregação não teve nenhum efeito na vida daqueles que duvidaram, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Hebreus 4, verso 2. Por outro lado, Paulo elogiou a fé dos tessalonicenses, que receberam a sua pregação com toda a fé no coração. Então Paulo diz: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, o qual também opera em vós os que crestes. 1 Tessalonicenses 2,13. Jesus é o cumprimento de todas as profecias, sombras e tipos da antiga aliança. Jesus estava ali, cheio de poder e de autoridade. Pedro pregou para a multidão no Pentecoste, dizendo: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Atos 2:22. Israel havia esperado por longos séculos até que aquele dia se cumprisse. A verdade encarnada agora estava entre eles, mas não o reconheceram. A Bíblia diz: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1, 10 e 11. Jesus lamentou com lágrimas o fato da cidade de Jerusalém não ter percebido o tempo de sua visitação. A Bíblia diz: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 19, 41 a 44. Hoje também estamos vivendo num tempo específico da visitação de Deus na terra. Não temos o Cristo encarnado, mas temos o Espírito Santo de Deus. Está escrito: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14, 15 e 18. Como tem sido o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Temos recebido? Temos andado com ele? Ponto de número 2. Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. A verdade no episódio da mulher. No capítulo 8 de João, temos o episódio da mulher adúltera.
De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada e por isso questionaram Jesus sobre o caso, acusando-o de contrariar a lei. Se Jesus dissesse que a mulher deveria ser apedrejada, deixaria de ser amigo dos publicanos e pecadores. Se dissesse que a mulher não deveria ser apedrejada, estaria transgredindo a lei e poderia ser condenado pelos juízes de Israel. Em vez de julgar a mulher, Jesus julgou os seus acusadores. De acordo com a lei judaica, os acusadores deveriam atirar as primeiras pedras, Deuteronômio 17:7. Jesus apenas acrescentou: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela, João 8:7. Condenados pela própria consciência, os acusadores saíram de cena, deixando Jesus a sós com a mulher. Jesus, conhecendo toda a verdade sobre aquela mulher, viu que ela se achava em estado de contrição e quebrantamento, e por isso a perdoou e lhe disse que não pecasse mais. A experiência do perdão, repleto da graça de Deus, deve servir de motivação para o pecador penitente se afastar do pecado. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Salmo 130, versos 3 e 4. Jesus, a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada em adultério, dos escribas e dos fariseus que queriam apedrejá-la, e também da presença restauradora de Jesus, todo esse quadro ilustram bem o poder da graça e da verdade. A mulher representa o mundo, morto em delitos e pecados, totalmente destituído da glória de Deus. Os escribas e fariseus representam a lei, santa e perfeita, pronta para mostrar o pecado, mas incapaz de salvar. E Jesus representa, ele é a verdade que liberta, o Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1, 16 a 18. Por meio de Cristo, Deus pôde ser ao mesmo tempo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, Romanos 3, 26. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei. Visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, de 2 a 4. A verdade que o mundo precisa conhecer. Muitos pensam que a verdade está nas universidades. Outros imaginam que a verdade se encontra nos laboratórios de pesquisas científicas. Ou outros pensam que está nas religiões esotéricas. Entretanto, a verdade é uma pessoa bendita que se encontra bem perto de cada um de nós. O Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Paulo considera que a manifestação do Filho de Deus ao mundo é o maior de todos os mistérios. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versos 26 a 28. Ponto de número 3. Jesus, a verdade que liberta o pecador. A verdade que liberta. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. Jesus dirigiu-se àqueles que criam nele. Neste momento, Jesus está falando com aqueles que estavam seguindo-o. O processo do discipulado já havia começado. Então era necessário crescer no conhecimento de Deus e em sua graça. Provavelmente no verso 33 já vemos um outro grupo de pessoas que ainda não criam
E por isso eles começam a discutir com Jesus. Então responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 33 a 36. Jesus faz uma distinção entre o servo e o filho. A palavra grega para servo é doulos, e sua melhor tradução é a que está em Almeida atualizada, doulos traduzido como escravo. Jesus explicou que a diferença entre a liberdade e a escravidão espiritual é uma questão de ser filho ou ser escravo. O escravo pode viver dentro da casa, mas não faz parte da família e não tem qualquer garantia em relação ao futuro. Dentro deste ensino, somente aqueles que já foram alcançados pela verdade podem gozar da liberdade de filhos de Deus. No final dos tempos, toda a criação conhecerá quem são os legítimos filhos de Deus. Paulo escreveu: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, 18 a 19. O que é a verdade? As palavras de Cristo no Evangelho de João foram claras. Ele disse: eu sou a verdade. Nenhum outro líder em toda a história teve a autoridade e a ousadia para dizer: eu sou a verdade. Buda declarou ser um buscador da verdade. Confúcio não acreditava na verdade absoluta ou revelada. Allan Kardec e os seguidores do Espiritismo dizem claramente: o Espiritismo não é a verdade. O Papa Francisco declarou em uma de suas palavras: e não tenhamos medo de ser verdadeiros, de dizer a verdade, de ouvir a verdade, de nos conformarmos com a verdade. Assim poderemos amar. Um hipócrita não sabe amar. No final de sua pregação, ao invés de invocar o nome do Senhor Jesus, disse: confiemo-nos à proteção de Nossa Senhora, para que não exista entre nós e tampouco em nossas comunidades a hipocrisia que coloca em risco a unidade da igreja. E que Deus nos abençoe e nos proteja de todo o mal. Portanto, vemos que os vários segmentos religiosos falam da verdade. Às vezes destacam a importância da verdade. Às vezes avançam um pouquinho mais na reflexão sobre a verdade, mas poucos conhecem que Jesus Cristo é a verdade. Paulo disse: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Aos Efésios 4, 20 e 21. Verdadeiramente livres. Naquele tempo os judeus se orgulhavam de ser descendentes de Abraão. Eles proclamavam que eram filhos de Abraão, como se isso lhes pudesse conferir alguma imunidade ou privilégio diante de Deus. Eles viviam uma liberdade ilusória, que na verdade nada mais era do que uma escravidão. Eles não entendiam que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que permanecem em sua casa e desfrutam de seus privilégios como herdeiros para sempre. Mas essa filiação não é pela carne, é pela fé. E essa fé não é qualquer tipo de fé, mas é a fé genuína no Filho de Deus. Somente Jesus Cristo é capaz de transportar o homem do reino das trevas para o reino da luz. Somente Ele tem o poder de tirar o pecador do estado de morte para o estado de vida. Por isso, evidentemente, a expressão "se o Filho vos libertar" diz respeito ao novo nascimento, que é operado pelo Espírito Santo, com base na obra expiatória de Jesus Cristo. Vamos para a conclusão desta lição. Cristo, e somente Cristo, é a verdade que liberta o homem do poder e do domínio do pecado. O conhecimento de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Somente Jesus pode, então, nos tirar do reino de Satanás para o reino de Deus. Paulo escreveu: Ele nos tirou da potestade das trevas e
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. O propósito de Deus é que estejamos livres para servi-lo integralmente, conforme cantou e profetizou o sacerdote Zacarias, pai de João Batista, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar a misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. Lucas capítulo 1, versos 68 e 75. Linda profecia, digna de ser meditada e observada com todo cuidado. Terminamos por aqui e aguardamos você para o próximo estudo. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Agradeçamos a Deus. Querido Pai Celestial, louvamos o teu nome, Senhor, te agradecendo pela manifestação da verdade plena e absoluta que o Senhor trouxe até nós por meio de Jesus Cristo. Agradecemos, Senhor, porque esta verdade tem nos libertado dos temores, dos inimigos, do pecado, da vida, Senhor, fraca e pobre, e nos conduzido a uma vida no espírito de plenitude e de alegria e de gozo espiritual. Obrigado, Jesus. Abençoe tua igreja, teus servos, obreiros e obreiras. Guarda todos em teu amor. Esta é a nossa oração e nossa gratidão a ti. Hoje e sempre todos podem dizer comigo, amém e amém.